Castley, vou lembrar disso. Leylin obviamente não era alguém que iria dar um soco deitado. Tudo que Castley fizera a ele seria devolvido 10 vezes, até 100 vezes. Não foi tudo possível em tempos de guerra? Quando o vento frio assobiou, um pequeno grupo partiu lentamente dos portões de lua argêntea, irradiando uma atmosfera solene. Embora eles saibam que a jornada era perigosa, eles não podiam escapar de suas ordens. Tal era a tristeza de se alistar no exército. Rafinia, cavaleiros não podem ser montados no Monwood. Há muitas árvores e arbustos. Aulen ainda estava dizendo a Rafinia sobre coisas que ela deveria tomar nota. Não se preocupe. Minha habilidade é aceitável. Eu não preciso trabalhar junto com um cavalo de guerra. Rafinia deu um tapinha na bainha preta de pele de tubarão, parecendo relaxada. Montarias geralmente eram metade da força de muitos cavaleiros de alto nível, mas as coisas eram diferentes com Rafinia. Depois de suas experiências anteriores, ela havia se treinado deliberadamente nessa área. Ela ainda retinha muito de sua força original, mesmo sem uma montaria. Ela estava em um nível completamente diferente quando comparada com aqueles que só poderiam se tornar combatentes de armadura pesada quando perdessem seus cavalos. Isso é bom. Deixe-me apresentá-lo às principais forças das tropas, exclamou Aulen feliz ao apresentá-la ao resto dos homens. Você já conhece Leylin, nosso mago. Esse é o nosso capitão de escoteiros, o ladrão Manchiri. Aulen apontou para uma figura esbelta vestindo roupas apertadas com metade do rosto coberto. Depois, há os irmãos que lideram nossos guerreiros, Og e Otto. Como as forças defensivas da equipe, Og e Otto tinham músculos fortes e carregavam alabardas, martelos de garra e outras armas pesadas. Atrás deles, havia quase 20 guerreiros de elite usando armaduras de aço como cota de malha. Eles eram guerreiros de grau 3 ou maior e poderiam ser considerados bastante fortes. Olá! Og e Otto sorriram e cumprimentaram-na. Suas expressões eram muito inocentes, um forte contraste com sua insanidade na batalha. E depois ao nosso curador e a beleza da equipe, o clérigo Jinx. Aulen se aproximou de uma garota loira. Ela usava vestes cléricas brancas e sentou-se em um cavalo branco convocado. Irmã Aulen, não me provoque. O que você quer dizer com beleza? Jinx corou levemente. Com seu cabelo dourado em cascata, ela tinha uma aura calma. Nós costumávamos ser uma equipe de 50 pessoas, mas devido a uma briga amarga, dezenas de homens morreram. Nós não tivemos tempo para substituí-los. Aulen trouxe Rafinia para dar uma olhada no time, parecendo desolado e arrependido. Mesmo ela não se atreveu a trazer novos amigos quando estavam prestes a realizar uma missão perigosa, para não mencionar que poderia haver espiões no meio deles. Rafinia, você é um cavaleiro. Como de costume, você receberá 2 servos e 4 noivos. Todo mês, você receberá um salário extra para eles. Não hesite em denunciar o seu nome, Aulen acenou generosamente com a mão. Eu só tenho 4 servos. Irmã Aulen, faça o que você precisa. Rafinia respondeu sem se importar. Com seu passado, ela naturalmente não pensava muito no subsídio do exército. No entanto, para muitos cavaleiros comuns, isso era uma grande riqueza. A fim de obter mais moedas de ouro, os cavaleiros mais comuns não se importavam em reduzir o número de servos e noivos, enquanto ainda ganhavam a mesma quantia. Leylin não podia deixar de suspirar de desviar dinheiro, acrescentando criados inexistentes à folha de pagamento, era uma situação comum em toda parte, parecia. Não precisava ser especialmente ensinado. Tudo bem então. Vamos tratá-lo como 2 criados e 2 noivos. Aulen observou Rafinia com atenção, mas descobriu que ela não estava agindo de forma estranha. Ela não pôde deixar de sacudir a cabeça, sentindo vergonha de seus pensamentos. Oh, olhe, esses goblins! A mente de Rafinia obviamente não estava nesse assunto, e sua atenção já estava em outra coisa. Havia algumas criaturas de pele verde no deserto, parecendo exatamente o mesmo que os goblins que Leylin vira antes. Eles olhavam avidamente para o grupo, mas não se atreviam a avançar, aparentemente tímidos e com medo. Sim.
Não se preocupe, eles não ousariam atacar tropas humanas totalmente armadas, exclamou Aulen, e então observou sem fala quando Rafinia pediu ao cavalo que saísse. Ela então olhou para Leilin, que encolheu os ombros impotente. Tudo bem, finalmente entendi por que você teve uma expressão tão relutante ao me apresentar Rafinia. Aulen empurrou o cavalo para o lado de Leilin e revirou os olhos. Embora a jornada tenha sido divertido com a dama cavaleiro Rafinia, eles estavam cada vez mais próximos do Monwood. A atmosfera do grupo tornou-se cada vez mais solene. A noite chegou e dezenas de tendas foram erguidas no acampamento do exército. Montes de fogueiras eram acesas de uma maneira ordenada, com simples rações do exército cozinhando acima deles. Leilin abriu uma lata e jogou um fio de peixe sólido na sopa fervente. É fio dental de peixe. Costumo comer isso enquanto viajo pelo sul. Rafinia, que estava sentado ao lado de Leilin, contraiu o nariz. É isso mesmo? Leilin sorriu levemente, não revelando que ele era o dono da cadeia de suprimentos. Devido à localização e amadurecimento da cadeia de suprimentos, a Igreja da Riqueza não havia deixado a família Fawley sozinha em seu trabalho. Eles investiram neles para ganhar a maioria dos direitos de propriedade sobre o fio dental de peixe. Com o apoio de sua tremenda riqueza e rede, as vendas de fio dental de peixe haviam se estendido para o norte em poucos anos. Até se tornaram as rações necessárias do exército em Lua Argêntea, o que o fez se sentir bastante honrado. Enquanto as imitações começaram a aparecer no mercado, a quantidade, escala e técnicas não podiam se comparar com o santuário da riqueza. Assim, os lucros seriam mantidos por um longo tempo. Leilin recebeu essas atualizações quando a família lhe enviou dinheiro todos os anos. Embora ele estivesse melhorando, Leilin não havia abandonado o controle de sua família e outras organizações. Tornar-se uma lenda, ou mesmo um feiticeiro de alto nível, seria suficiente para ele fazer o que quisesse no mundo dos deuses, mas seu objetivo não era apenas o aperfeiçoamento pessoal. Ele queria se tornar um deus, e a força pessoal não era suficiente para isso. Mesmo os grandes deuses que estavam acima precisavam de apoio dos seguidores. Na verdade, as regras para se tornar um deus no mundo dos deuses não são tão rígidas. Com a previsão de Leilin, ele podia obviamente ver através de muitas coisas. Se eu me tornar um deus novo, será mais fácil obter apoio da força de origem mundial. 1000 crentes piedosos são suficientes para apoiar o nascimento de um novo deus. São os antigos que enfrentam mais problemas. Eles precisam se expandir em torno de 10 vezes, e podem facilmente se tornar inimigos de outros deuses com papéis semelhantes. Os olhos de Leilin brilharam. É claro que há um jeito mais fácil de se tornar um deus, através da sorte. Se eu conseguir obter cristais de poder divino, assim como a divindade de um deus caído, seria fácil tornar-se um. Mas, mesmo depois de se tornar um assim, eu ainda seria um mortal. Ressuscitar como deus não será uma certeza. Leilin realmente pensou pouco desses deuses que tiveram sorte. A compreensão dos poderes das leis não pôde ser completada em um dia. Mesmo lendas de alto nível podem não ser capazes de compreender plenamente o poder das leis, muito menos aquelas que já foram pessoas comuns. Era como usar a força de uma criança para brandir um enorme martelo. O resultado seria óbvio. Claro, Leilin era diferente. Seu corpo principal tinha as experiências de um Sete Magus próximo e a ajuda do Ayahuasca. Se ele ascendesse à divindade com fraco poder divino, ainda era possível para ele abraçá-lo e apoiá-lo. É uma pena. Algo tão bom que os céus que concedem a divindade não existe mais. Os deuses nunca serão esquecidos. Mesmo se eles morrerem de causas não naturais, divindades e armas divinas ainda cairão nas mãos dos deuses que os mataram. Não pode ser dado aos outros. A compreensão de outra lei como essa só vai poluir meu caminho. Leilin parecia incomparavelmente sombrio. Ele ainda era um bruxo no coração e seguiu o caminho dos magos. Rank 7 Os magos precisavam entender completamente o poder de uma lei, e os 8 magos necessários para compreender múltiplas leis. Somente encontrando seu próprio caminho e fundindo o poder das leis em si mesmo, uma pessoa se encontraria no auge da classificação 8, observando o reino da classificação 9.
Com uma ideia aproximada do caminho, Leyland não estava disposta a misturar mais leis. A menos que seja uma lei da divindade que eu precise, mesmo que uma divindade com um poder divino poderoso esteja pendurado diante dos meus olhos, não vou me importar. Leyland deu um suspiro profundo. E? O que você está pensando? Sua expressão naturalmente despertou o interesse de Rafinia ao lado dele. Eu estou querendo saber quando esta sopa de peixe vai ser feita. Leyland balançou a cabeça. Se ele dissesse ao cavaleiro fêmea ao lado dele que ele estava pensando em se tornar um deus, ela definitivamente pensaria que ele era um lunático. Alguém que não era nem um mago de alto escalão ousou dizer que queria se tornar um deus? Mesmo aquelas lendas não tiveram coragem de fazer isso. Milímetro, quase lá. Rafinia respirou profundamente. Ela obviamente tinha mais experiência de antes, e parecia ter algumas habilidades culinárias. Minhas desculpas por incomodar vocês dois. Jinx came neste momento, suas vestes brancas e puras deslizando pela grama. Ela irradiava uma sensação de beleza excepcional. O capitão Aulen disse-me para notificar todos os oficiais que são líderes de esquadrão ou superiores para virem imediatamente para a tenda central.